irmãs, graça e paz. Nós vamos meditar na palavra do Senhor nesse momento e eu quero convidar você a este salmo, o Salmo 40. Ele é um salmo muito especial, ele é um salmo de Davi, como muitos outros, fala ao nosso coração de forma tremenda, principalmente quando nós estamos passando por algum momento de dificuldade, lemos ele e nos sentimos impactados. E eu quero que no dia de hoje, nesse momento de nosso encontro com a palavra, nesse momento de nossa reflexão, nós pensemos neste tema, firmado na rocha, né? Meus pés firmados na rocha. O Salmo 40, ele pode ser dividido em duas partes. A primeira parte indo até o versículo 10, e é a parte que nós vamos utilizar, onde Davi olha para o passado. E depois a segunda parte, a partir do versículo 11, onde Davi olha para o seu presente. Não daria para a gente explorar mais profundamente esse salmo desta maneira, então nós vamos ficar só na primeira etapa hoje, e numa outra oportunidade nós faremos isto na segunda etapa, para a nossa edificação. Quero ler com vocês os 10 primeiros versículos deste salmo. Esperei confiantemente pelo Senhor, Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremendal de lama, colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão estas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e não pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados à mentira. São muitas, Senhor Deus meu, as maravilhas que tens operado e também os teus desígnios para conosco. Ninguém há que possa igualar-se a ti. Eu quisera anunciá-los e deles falar, mas são mais do que se pode contar. Sacrifícios e ofertas não quiseste, abriste os meus ouvidos. Holocaustos e oferta pelo pecado não requeres. Então eu disse: eis, aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito. Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu. Dentro do meu coração está a tua lei. Proclamei as boas novas de justiça na grande congregação. Jamais cerrei os lábios. Tu sabes, Senhor. Não ocultei no coração a tua justiça. Proclamei a tua fidelidade e a tua salvação. Não escondi da grande congregação a tua graça e a tua verdade. Até esse momento, até esse ponto, este é um salmo especial. E eu quero convidar você a pensar então de forma especial, de forma atenta, nesse testemunho de Davi. Davi é um homem que viveu muitas experiências com Deus. Davi é um homem que, no meio da sua longa vida como rei, do seu ministério real, da sua batalha para estabelecer o reino de Israel, ele viveu todas as experiências que um homem na posição dele poderia. Ele foi um homem de muitas batalhas, ele foi um homem de muitas provações e um homem também que enfrentou muitas tentações. Algumas nelas ele fraquejou como nós, mas ele é um homem chamado um homem segundo o coração de Deus. Quando ele escreve esse salmo, provavelmente ele estava no meio de uma luta, o presente dele era de luta. E ele olha para trás. E ao olhar para trás, então, ele fala da libertação que ele enfrentou, dos momentos em que ele experimentou a boa mão do Senhor, se estendendo até ele, chegando até o seu coração, chegando até a sua mão estendida. E ele vai usar algumas metáforas, algumas imagens, o tremendal de lama, o poço de lama. Ele vai usar a imagem de alguém incapacitado de livrar-se por si só. Se nós pensarmos que Davi foi um rei de muitos enfrentamentos,
pensá-lo inerte, no sentido de incapaz de solucionar seus problemas, pode parecer até ele estar fazendo brincadeira, mas não. Se nós lembrarmos, teve muitos momentos da história de Davi assim. Né? E qual foi a sua experiência? A sua experiência é que ele esperou pelo Senhor. Queridos, Calvino, quando traduz esse salmo, no versículo 1, ele diz interessante que é assim: na espera eu esperei. Na espera eu esperei. Esperei confiantemente pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Esperar não é fácil. Esperar por longo tempo começa a gerar angústia das nossas almas, começa a gerar alguma situação difícil, começa a gerar para nós preocupações. Mas uma coisa é certa: quando nós confiamos em Deus, e Ele está dizendo, esperei com paciência pelo Senhor, no Senhor, esperei por aquele em quem eu confio, e Ele me ouviu. Esperar até que? Esperar a resposta de Deus, esperar que Deus se pronuncie, que Deus se manifeste, que Deus se faça visível em ação. O fiel a Ele, o fiel a Deus, precisa ter essa experiência, e essa é a experiência de Davi. Não titubear, não desistir, ficar firme, aguardando a ação de Deus. Tá? E é interessante que enquanto ele está esperando, ele não está passivo. Porque quando a gente pensa nesse esperei, é como se eu sentasse e ficasse de braços cruzados. E aí parece que o bichinho da impaciência nos pega, né? E aí é para um lado, para o outro, para um lado. Não, não é isso. Eu esperei enquanto eu fiquei firmado na certeza de que Deus iria agir. Como Hebreus 11. Né? Fé é a certeza das coisas que se esperam. Deus fez uma promessa e eu não vou mudar os meus planos, não vou criar uma outra estratégia além daquela que Deus já me deu. Né? Se nós olharmos para o Salmo 131, Davi faz uma expressão parecida com essa: Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar, não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, como esta criança é a minha alma para contigo. Percebe? Agora, Davi não estava tomando café, Davi não estava jantando, Davi não estava se reunindo com os seus príncipes, Davi não estava tomando decisões. Sim, ele estava, mas decisões sob aquilo que Deus falou. Abraão é um homem que espera por Deus. Abraão é um homem que continua nos planos de Deus. Ele vai marchando, vai armando, desarmando tenda, e tão somente confiado na promessa de que Deus lhe daria a terra que mana leite e mel, a terra que ele daria aos seus descendentes. Isso é fé, isso é experiência com Deus. Mas olha só, também o salmista fala de um clamor. E é importante a gente entender isso. Clamar é muito mais do que simplesmente dirigir uma oração. É uma oração de alguém que está em aperto. É a oração de alguém que está percebendo o perigo se aproximar. E é aquele, então, que chama a atenção. Né? Deus não está me olhando e por isso eu preciso chamar a atenção. Não, não é esta a perspectiva. Chamar a atenção na perspectiva de que eu estou depositando em Deus a minha confiança. O apóstolo Paulo nos ensina isso também. Se nós olharmos, né, quando Paulo vai falar sobre oração, né, e Davi, ele é alguém que clama, ele é alguém que ora, é um dos salmistas que mais escreve orações. Olha o apóstolo Paulo nos falando: não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. Paulo, com certeza, desde a sua mais tenra idade, foi forjado na perspectiva de conhecimento
dos Salmos, porque ele tinha que estudar a Torá e ele tinha que recitar os Salmos como um bom judeu. E olha, meu irmão, minha irmã, como é bom nós nos especializarmos na leitura dos Salmos, meditar nele, meditar nessa palavra dia e noite, aprender a orar como salmista. Se você olhar para o Salmo 22, você vai ver exatamente as palavras que Jesus usa em sua situação de crucificação. Ele toma para si esse salmo, ele expressa esse salmo em palavra, ele ora a partir desse salmo. Nós somos instigados, eu e você, a, como Davi, orar, a como Davi, clamar, como um bom, fiel servo de Deus, a buscarmos nossa orientação no Senhor. E se você pensar nesse salmo, você pode pensar nas perspectivas de salvação de Deus. Isto é o Evangelho. O Evangelho nos fala de um Deus, né? A boa notícia do Evangelho é um Deus que vem em nosso socorro em situação terrível. Se nós pensarmos que o pecado, ele tenazmente nos assedia, se nós pensarmos que há situações em que nós sentimos que a nossa vontade, os nossos sentimentos e até mesmo os nossos pensamentos estão todo enlodado por desejos que não agradam a Deus em algumas circunstâncias, o tremendal de lama é exatamente esse que Davi experimenta. E muitas vezes eu e você vivemos essas situações difíceis, seja o pecado da dúvida, seja o pecado da ira desmedida, que a gente quer agir na ira e peca contra Deus, seja o pecado de querer se fazer o centro de todas as coisas, porque muitas vezes nós nos sentimos sendo desviados, esquecidos, enfim, em qualquer outra situação, nas crises que nós enfrentamos, onde o pecado está presente, o Deus que nós amamos, ele vem em nosso socorro, ele lança a luz da sua palavra, ele nos envia o seu Filho, e conhecereis a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. 1 João 3,8, para isto o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. E o centro da obra do diabo é o pecado, o aguilhão do pecado é a morte, e o salário do pecado é a morte. Percebe do que eu estou falando, meu irmão? Nós, no meio dessa situação, experimentamos livramento de Deus. E é isso que o salmista esperou. Ele esperava pelo livramento. Deus veio ao seu socorro, o livrou. Ele deu vida nova. Deus colocou nos seus lábios canções de louvor. O versículo 3 nos fala disso. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Como é bom. E aqui tem algumas lições interessantes para nós, porque fala de um aspecto da vida corporativa. Quando eu experimento o livramento de Deus, eu começo a cantar as maravilhas de Deus. Eu tenho vontade de expressar a minha alegria e o meu júbilo, de bem dizer, como diz o Salmo 103 ao Senhor, de declarar os seus feitos a meu favor. E aí, o salmista nos aponta para uma ideia de que quando eu começo a cantar, a compartilhar, a testemunhar, eu não somente estou sendo edificado, mas eu edifico a outros. Muitos verão, muitos que creem e muitos que não creem. A igreja é comunidade e uns edificam outros, mas a igreja também é porta de salvação, é testemunha de Deus, de Jesus Cristo no mundo. Sereis minhas testemunhas. E nesse sentido, falar dos feitos de Deus nas nossas vidas, relembrar os feitos de Deus, testemunhar deles é muito importante. Eu espero que você esteja fazendo isso aos seus familiares enquanto está confinado, está nesse momento em casa, podendo se relacionar. Espero que você esteja ligando para as pessoas e compartilhando quem é Deus, o que Ele pode e faz, pelo que Ele já fez na sua história e o que Ele ainda pode fazer. Fale sobre isso, compartilhe, anuncie as novas, os grandes feitos, os feitos poderosos de Deus. É impossível um cristão não ter esta experiência. É impossível um servo do Senhor não ter esta experiência. E aí muitos não somente verão, mas temerão. As pessoas temem no sentido de confiar, de depender, de olhar para Deus e reconhecê-lo.
quando ele vê Deus em ação. E ele vê Deus em ação nas nossas vidas, naquilo que ele tem feito por mim e por você. Bom, 3 conclusões dá para tirar deste salmo e eu quero encerrar com elas. Primeiro, quem confia no Senhor, o salmista diz que é bem-aventurado. Bem-aventurado o homem que em ti confia. Bem-aventurado aquele que põe a sua confiança no Senhor. Feliz, abençoado, realizado, tendo senso de completude. Segunda lição. Lembre-se as pessoas do que Deus tem feito. O salmista nos dá a oportunidade, quando ele está trazendo neste salmo como sua experiência, ele nos dá a oportunidade de sermos veículo, sermos instrumentos, sermos arautos das boas novas de Deus. Não guardarmos para nós, porque eu quero fazer uma analogia com o maná. Toda vez que a gente tenta juntar só para nós, ele apodrece. Testemunho que não é compartilhado, ele perde o sentido. Testemunho é para ser dado. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. E depois fale da bondade do Senhor. E, por fim, obediência. A obediência é o ponto central aqui. O salmista, quando espera, a espera dele é obediente. O salmista, quando confia, a confiança dele é obediente. O salmista, quando fala do que Deus fez, ele fala do que Deus fez porque ele tão somente escolheu depender e seguir as orientações do Senhor, ser fiel à palavra do Senhor. O texto de Apocalipse nos traz a lição: ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. A vitória é nossa porque Cristo já nos libertou para a eternidade. Fidelidade é um desafio a nós, porque Ele nos chamou para andar em novidade de vida. Esperei confiantemente pelo Senhor. Na espera esperei, e Ele ouviu quando clamei por socorro. Esse é o Deus em quem nós podemos confiar. É o Deus que firma os nossos pés numa rocha. Quero terminar com uma frase muito interessante de Marx Lucado. Deus nunca disse que a jornada seria fácil, mas Ele disse que a chegada valeria a pena. Olhe para a chegada, continue de força em força e chegue no lugar da bênção plena do Senhor. Deus abençoe sua vida e Deus renove você espiritualmente.